queria, antes de ler nossa ministração, trazer a lembrança de vocês a frase da Quinta-feira Santa. A Páscoa traz a boa notícia de que, embora as coisas pareçam pior do mundo, o maligno já foi superado. É isso que a gente celebra hoje. A vitória da vida sobre a morte. E você pode acompanhar a leitura então na projeção. Se você quiser também abrir sua Bíblia, fica à vontade. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, 1 Coríntios 15, do 1 ao 11, que é a nossa leitura do Novo Testamento para o culto de hoje. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenha sido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de vocês, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Palavras do Senhor. Desde o Natal nós acompanhamos então Jesus liturgicamente falando, no seu nascimento, no seu crescimento, na sua caminhada pela Palestina. Subimos com ele para Jerusalém nas semanas da paz, da quaresma, presenciamos e experimentamos o repartir do pão e do vinho na quinta-feira. E na sexta, o seu doar a vida em favor de nós na cruz. Ontem, um sábado de silêncio, e chegamos hoje então ao ápice dessa caminhada. O fato que é totalmente novo e que é inesperado é um fato que até então ninguém havia visto ou presenciado, que é a ressurreição. Na ressurreição, no domingo de Páscoa, nós somos chamados a crer sem ver. Esse é um desafio para nós. Deus nos convoca a viver um paradoxo. Exatamente o motivo da nossa maior esperança e alegria, a vitória da vida, que não admite perguntas por provas ou exigência de garantias. Não tem penhor, você crê ou não. O mais importante é que a gente só pode crer, se jogar nesse abismo escuro, confiando que é Deus que vai nos amparar. Não tem mais nada que nos ampare diante disso. Nós somos chamados à certeza daquilo que a gente não pode ver, que a gente não pode apalpar, não pode comprar. Acreditar na Páscoa é ousar, é arriscar tudo na promessa de Deus transmitida a nós por uma grande nuvem de testemunhas. É isso. E a partir dessa convicção do que celebramos hoje, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o texto que nós lemos. Não vou fazer versículo por versículo como na quinta-feira, fique tranquilo. Mas vamos lá. 1 Coríntios 15 é que a gente encontra o mais antigo relato extenso escrito sobre a ressurreição de Jesus. E o mais antigo testemunho cristão preservado que chegou até nós. Fato. Esse texto abre com o apóstolo repassando a sua experiência inicial com os irmãos em Corinto. Eu costumo dizer, corintiano dá trabalho desde sempre. Por isso que não está na final.
brincadeiras à parte, o que Paulo fala? Irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. E ele apresenta aqui essa lembrança em etapas, que é a mesma para nós. Lembra que eu falei na quinta-feira que Paulo sempre sai de um caso particular, ele está escrevendo para uma igreja, e ele vai para um caso amplo, para que todos aqueles que vão ouvir aquilo que ele escreveu tenham acesso. Então, sempre do particular para um público, vamos pensar assim, né? E o que ele fala? Primeiro, o anúncio. Paulo anuncia o quê? O evangelho. Eu quero lembrar-lhes o evangelho que eu preguei. Segundo, a aceitação daqueles irmãos. De bom grado, eles firmaram um compromisso com Jesus, o qual vocês receberam. E por fim, aqui a perseverança. Eles continuam o quê? Firmes no compromisso que haviam firmado. O que Paulo fala? No qual vocês estão firmes. Então, 1 Coríntios 15 aborda o tema da ressurreição dos mortos e, por extensão, a ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição dos mortos só acontece por causa da de Cristo, que é a primícia dos que dormem. Como nos capítulos precedentes. Se você olhar aí, Paulo vai falar sobre isso no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 14, no capítulo 12, enfim. Esse é o que ele discorre. Por que, Gisele? Porque tinha um mal entendido naquela comunidade quanto à proclamação do Evangelho, por parte do apóstolo. E aqui a gente precisa se aprofundar nessa questão que talvez seja importante para a gente também. Qual era o mal entendido? Versículo 21 dá para a gente a resposta. Alguns de vocês dizem o quê? Que não há ressurreição de mortos. Tratava-se mais precisamente de uma dificuldade em relação à dimensão histórica e corporal da ressurreição. Os coríntios, eles tinham entendido que Cristo ressurreto os tinha libertado, ok, para gozar de forma única e exclusiva da vida no momento presente. Não era algo para depois. Faltava-lhes a dimensão de Jesus morto na cruz e o seu aspecto também transcendente. Não era só para o momento e não era só para depois. O fato é que as duas coisas acontecem juntas. Cristo nos liberta para viver agora, no presente, e também na expectativa do futuro. Naquela época existia uma visão docetista. E aí eu não sei se você lembra das aulas de escola bíblica. Que o docetismo o que era? Acreditava-se que Jesus Cristo só parecia ter um corpo humano, como o nosso, mas não tinha. Os docetistas, eles acreditavam que Jesus poderia até ter algo de divino, mas negavam a sua plena humanidade. Ou seja, eles estavam convictos e eles ensinavam que Jesus era apenas um fantasma, uma ilusão, um holograma, né? Que estava ali presente, mas que não era de fato palpável. Ele parecia humano, mas ele não era. Ele parecia ter um corpo, mas não tinha. Dessa forma, como é que Jesus ressuscita dos mortos em corpo se ele não tinha corpo? E é isso que Paulo, então, vem trabalhar com esses irmãos. Porque essa visão da ressurreição, ela implica, de fato, que se Jesus não tinha morrido de corpo de fato, ele também não tinha ressuscitado de fato. Jura? Faz sentido, não faz? Mas se ele tem um corpo e ele morre nesse corpo, ele ressuscitou nesse corpo. Basicamente é isso que Paulo vem falar. E vem reforçar. E vem, então, exortar esses irmãos em Corinto, porque se isso não é verdade, então a mensagem de Paulo era mentirosa. E a fé e a esperança dos coríntios era uma ilusão. E aí, olha só, como é que Paulo enfrenta então esse mal entendido? O apóstolo, ele repete o que ele já tinha dito àquela comunidade. Ele reafirma o fundamento. E aqui qual é o fundamento? Vamos lembrar. A tradição de fé que ele mesmo tinha recebido e passada aos coríntios por ocasião da sua primeira estadia com eles. Olha, o que eu recebi foi isso, que é o que a gente vai celebrar aqui, lembra?
Porque Jesus na noite foi traído, e ele vai falando, e ele vai explicando. E ele escreve com todas as letras aqui um credo cristológico fundamental para todos nós como cristãos. Sim, é o mais básico. E é o que a gente sempre às vezes esquece. O básico precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Precisa ser lembrado, que a gente esquece com facilidade. A gente esquece de pregar isso para os outros e para a gente. E que talvez a gente precise todo dia também falar para a gente quando olha no espelho. Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E como sinal disso, ele foi visto. Todo mundo viu ele morrendo. Todo mundo pôs a mão nas chagas. E segundo, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E como sinal ele foi visto. Ele morreu e foi sepultado. Ele ressuscitou e foi visto. João vai dizer depois também que o quê? Que eles apalparam, que eles colocaram as mãos nas chagas de Jesus. Porque João vai enfrentar depois, se você ler a primeira, segunda, terceira João, ele está enfrentando essa mesma heresia mais para frente, docetista. Que, não, Jesus não tinha corpo. O fato é que a identidade do morto como ressurreto aqui é fundamental. Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado. Ele ressuscitou e foi visto, segundo as Escrituras. É o óbvio, é o básico, que a gente precisa sempre lembrar e pregar para a gente todo dia. O fato de ter sido ressuscitado pelos apóstolos e muitas pessoas, porque é isso que Paulo vai dizer aqui, que também por ele, que viu Jesus ressuscitado, o que é? Ele quer reforçar a autoridade das testemunhas. Ele foi visto. Eu vi. Eu posso ter sido o último, fora do tempo, mas eu vi. E assim, nos versículos 9, 10 aí, são os parênteses, né? Porque ele vai explicar a sua situação pessoal. É porque ele tem que afirmar para esses irmãos quem ele é. Alinham-se aqui entre as testemunhas da ressurreição a sua história pessoal. Porque ele vai falar, olha, eu era perseguidor. Agora eu professo essa fé. Ou seja, tanto foi o milagre da graça de Deus que abriu até os olhos de Paulo. E ele agora tem o privilégio de participar de forma frutífera de toda a ação de Deus salvadora na história humana. Paulo, ele retoma a partir do verso 11 o início. E aí vamos pensar assim, né? Aquela clássica conclusão de redação, né? Ele faz aquele resumão dos pontos que ele falou. Todos os enviados pregaram a mesma coisa a respeito da ressurreição, que os coríntios também aceitaram pela fé. Tanto menos se entende como poderiam alguns tirar a consequência tão estranha como as que eu falei até aqui. E a partir do 12, Paulo vai entrar de novo no mérito da questão. O que Paulo faz é um chamado à reflexão. A consideração lógica baseada no anúncio que ele já tinha feito, que também aqueles irmãos receberam. Ele argumenta, ele tenta abrir aqui o horizonte daquele que ouve ele. Lembre-se que essas cartas eram lidas nas comunidades. Então, aqueles que estão ouvindo, vai fazer toda essa amplitude da ressurreição de Jesus. Que não é só para aquele momento, para aquele povo, que é algo cósmico, que vai além de tudo. E que eles estavam reduzindo aquilo ao aqui e agora. E que isso estava resultando em valores éticos dúbios. Porque Paulo depois tem que tratar um monte de coisa pequena com essa igreja. Que estava afetando a comunhão da igreja. Que estava afetando a vida da comunidade. Morte e sofrimento, vida e ressurreição caminham juntos. É isso que parece que eles não estavam entendendo. Porque se tivesse separado, eles estariam sem esperança como antes. A vida não é apenas prazer, assim como também não é apenas dor. A vida eterna teve um preço, o preço de sangue. Diante disso, Paulo acha necessário reafirmar o credo da fé e da esperança, que coloca novamente cada um diante de uma decisão, crer ou duvidar. A
intenção do apóstolo aqui é clara, é chamar a fé e a uma confiança inabalável no testemunho das Escrituras e dos apóstolos. Pode parecer simplista, mas basicamente é isso. A fé daquele que ouve deve basear-se na palavra das testemunhas daqueles que viram. Para nós, no mundo pós-moderno, onde a gente aprende a viver na perspectiva do momento presente e que a palavra parece que não tem muito valor, isso soa às vezes até estranho. A gente tem dificuldade em organizar a nossa vida com base naquilo que a gente não pode ver, com aquilo que às vezes a gente não pode sentir, não consegue sentir, que a gente não pode segurar, que a gente não pode comprar, porque no mundo capitalista, se parcelar bem parceladinho, a gente compra até um iate. Mas você não pode comprar a salvação, você não pode comprar tudo isso. Não tem garantia. Você tem que depositar a sua confiança. A perspectiva da nossa vida, hoje, infelizmente, é de curto prazo. É egoísta, é egocêntrica, é consumista. No entanto, Deus pede para nós uma perspectiva de eternidade, de confiança. É realmente dar um passo no escuro. Então, a partir da perspectiva da ressurreição, que passo a gente pode dar? Que passo é esse no escuro? A proposta de Deus, ela precisa ficar clara. Ele pede de nós apenas que a gente acredite na ressurreição e nos preparemos para ela. Que vivamos de acordo com essa esperança. Que a gente se doe como Cristo se doou. E que a gente se ponha a caminho e a favor da vida e pela vida, a exemplo de Cristo, servindo e amando como Ele fez. Testemunhando. Acreditar na ressurreição é deixar-se guiar por uma perspectiva, em certo sentido, encoberta aos nossos olhos. E isso é desafiador. É andar por fé. É pôr-se a caminho, tal qual Abraão, apenas baseado na palavra de Deus. Vai para a terra que eu te mandar. Sem GPS, sem saber onde essa terra ficava, só vai. É caminhar na direção do Mar Vermelho, como os israelitas andaram, sem ver as águas se abrirem. E agora a gente vai passar, a gente vai se afogar, o mar vai se abrir. É sem saber. Andar por fé é isso. Entrar no deserto, mesmo sem saber se você tem todos os recursos para estar no deserto. A fé é aceitar as palavras de Maria Madalena, de Joana, de Maria e de tantas outras mulheres que estavam no sepulcro no manhã de Páscoa, sem desqualificá-las. É acreditar na mensagem do anjo, que a princípio dá medo. Ontem na célula nós lemos, as partes dos anjos. Você fala assim, pensou, você chega lá, tem um anjo assim, você fica toda assustada. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Sem querer pôr o dedo nas feridas de Jesus. Não que Tomé esteja errado, ele pediu, Jesus deixou. Eu tenho certeza que qualquer um de nós que pedisse na ocasião, Jesus não rogaria, pode pôr. Mas é desafiador, não é simples. Ainda mais para os nossos tempos. Crer na ressurreição é saber das escrituras, de morte do nosso tempo, que moem pessoas, que destroem vidas, que matam famílias. É saber que ainda existem estruturas assim, mas é ter a convicção de que em Cristo todas essas estruturas estão derrotadas. Apesar de senti-las com dor e sofrimento muitas vezes sobre nós, é confiar que, repartindo e doando vida, a exemplo de Jesus, nós somos capazes de ganhá-la de alguma forma no futuro. É olhar a tristeza nos olhos e sorrir, porque a nossa esperança não está nessas estruturas de morte. E aqui eu gostaria de concluir com uma frase do Dietrich Bonhoeffer, e no alemão é péssimo, então diz que não é essa que fala, mas enfim, ele diz o seguinte:
seguinte: o amor de Deus tornou-se a morte da morte e a vida do ser humano. Crer na ressurreição é saber que a vida venceu. Porque Ele vive. A gente pode crer no amanhã. E é isso que a gente canta. É saber que o mundo é mau. Que nós somos maus. E que não há um justo sequer. Mas que Jesus morreu até pelos injustos, do qual eu e você estamos incluídos. E é saber que por sua morte Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. É saber que apesar de tudo isso, a gente pode crer que um dia não vai ter choro, não vai ter dor. Essa é a nossa expectativa. É depositar a nossa esperança no Deus que venceu a morte. Que na manhã de Páscoa venceu o maior inimigo de todos. E que promete que um dia essa vitória será plena. E que aqueles que hoje morrem em Cristo já podem desfrutar da sua presença. Em espírito, mas que haverá um dia em que todos estaremos diante dele tal qual ele está, em corpo ressurreto. Esse corpo, que é uma estrutura física, que dói, que machuca, que fica doente, um dia vai ser restaurado, totalmente redimido. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, é fé. O domingo da ressurreição é propício para a gente também refletir sobre a autenticidade da nossa fé. Será que a gente está disposto a pregar isso? A autenticidade da nossa pregação. Cristo vive. Sem essa certeza, a nossa fé não vale nada. Paulo, ele nos faz lembrar que o evangelho que foi pregado a ele e que chegou até nós envolve o quê? Anúncio, aceitação e perseverança. Continuemos perseverantes nessa esperança. Eu sei que tem dia que a gente acorda, que a gente vai fazer as nossas coisas e a vontade que a gente tem é voltar para a cama e falar assim: que dia difícil, que dia ruim. E que você vai para casa depois sem esperança, assim. Mas o convite de Deus é para nós: continue perseverante. Creia, apesar das dificuldades, das dores, da doença, de tudo aquilo que a gente enfrenta. A pregação autêntica apresenta o Cristo vivo, que é capaz ainda de mudar a vida, que é capaz de transformar as nossas vidas, que é capaz de livrar a gente da dor, do peso, do sofrimento. E a gente precisa crer e se agarrar nisso, porque sem esse conteúdo salvífico, a nossa mensagem do Evangelho é vã. E o que é o Evangelho? Você lembra? É poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Tão essencial a fé cristã. E Paulo completa, escrevendo lá aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você crê? É poder para mudar a sua vida. Você crê? É poder para mudar a vida da sua família. É poder para mudar a vida da nossa sociedade. A gente vai conseguir fazer isso todo dia, sempre? A gente não. É Cristo quem faz. É Ele quem redime, é Ele quem transforma. É Ele através das nossas vidas. E a partir da experiência que Paulo tem aqui, ele vai ressaltando a atuação da graça divina. Você vê como ele termina? A salvação acontece pela ação graciosa de Deus. Paulo vai dizer que Ele é rico em misericórdia, que Ele nos ama, que Ele nos deu vida em Jesus e que Deus ressuscitou-nos com Cristo. Pela graça, nós somos salvos. Deus continua trabalhando em nosso favor. Em nosso favor e através de nós. Porque somente um Cristo vivo dá vida. Nosso Deus está vivo. Ainda que as piores provas aconteçam, ainda que a gente tenha aflição, dor, perseguição, fome, perigo, guerra, nós estamos certos de que nós somos mais que vencedores. Porque Ele venceu a morte. Nem morte, nem vida, anjos ou demônios, presentes ou futuros, são o que? Capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode nos afastar por um tempo,
mas separar jamais. Então, que você nunca se esqueça disso. E Paulo conclui seu pensamento, e aqui eu queria concluir também essa mensagem, afirmando que não importa quem prega, mas o conteúdo da pregação. Porque seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Então o nosso desafio, acima de tudo, é viver de tal modo que as pessoas possam ver esse evangelho em nós, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Que a gente possa reverberar a vida que nós recebemos da cruz e na ressurreição de Cristo. Amém? Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. E é nessa certeza e é nessa convicção que a gente coloca a nossa vida nessa hora diante do Cristo ressurreto.